Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou compartilhar a tela. Bom, então vamos lá, vamos dar início a esse encontro dessa noite. O tema desse encontro de hoje é como otimizar o seu ciclo menstrual para alcançar resultados profissionais. E aí eu vou abrir aqui, esse encontro, ele vai ser assim, o ouro em pó. Eu vou aqui desmembrar o nosso ciclo menstrual para que você possa entender e que você possa também se conhecer cada vez mais. Mas antes disso, eu quero me apresentar para vocês, dizer quem sou eu. Eu sou a Aline Janadiri, eu sou uma cariúcha, sou várias num corpo só, em processo aí de evolução, numa baita de uma caminhada que se iniciou há muitos anos atrás, e com mais consciência em 2015, 2016. Eu sou uma apaixonada pelo feminino, por tudo que envolve nós, mulheres, pela lua, pela natureza e os seus ensinamentos, como os ciclos também. E atualmente eu me dedico em ajudar mulheres a se conhecerem através de jornadas femininas como essa que estamos aqui, como os círculos de mulheres também, que são encontros presenciais que eu faço junto com uma amiga. Então, é uma caminhada aí que já vem acontecendo desde 2018, esse trabalho com o feminino, com mais intensidade em 2019, e eu estou super feliz da gente estar aqui juntas nesse momento. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso encontro. Bom, eu quero falar um pouco sobre trabalho, sobre sentido e satisfação. Eu quero perguntar para você o seguinte: que tipo de trabalho produtivo e satisfatório você quer ter na sua vida? E segunda pergunta, são duas perguntas muito poderosas que eu vou deixar aqui para você responder. E a segunda pergunta são: quais são as competências profissionais que você deve conquistar para alcançar os resultados que você almeja? O meu mentor, Surjavan Solar, ele fala que para buscar um trabalho que deixe o nosso coração feliz, a gente precisa ter ousadia e disciplina. Eu super concordo com ele, porque em 2015, 2017, na verdade, 2018, por aí, eu dei um basta na minha carreira de arquiteta. Eu sou formada em arquitetura, trabalhei muitos anos com arquitetura, estou formada há 20 anos e ainda tive mais algum tempo de estágio. Então, assim, foram muitos anos trabalhando com arquitetura. E eu realmente achava que o meu trabalho com arquitetura, ele tinha que ter um sentido, ele tinha que ter um propósito. Sim e não. Mas, de uma forma geral, eu nunca consegui encontrar de verdade um propósito no meu trabalho como arquiteta. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu me dedicava muito ao que eu fazia, gostava do que eu fazia, mas eu não sentia que aquilo ali para mim tinha um propósito, tinha um sentido e que de fato me trazia alguma satisfação. Não, não me trazia. Então, é, quando a gente acaba escolhendo a nossa carreira profissional, muitas vezes a gente é muito jovem, e foi o meu caso. Eu tinha 18, 19 anos quando eu fiz a escolha pela arquitetura, entre várias opções que eu tinha disponível para mim. Então,
Eu vou deixar aqui como tema de casa essas duas perguntas para vocês responderem aí num momento, você com você mesma, porque essas perguntas são bastante valiosas e elas se você se propuser a ir para dentro profundo de você, você vai trazer respostas bem interessantes. Bom, vamos seguir. E por que a gente não alcança os resultados que a gente quer? Não só na nossa vida, mas aqui eu quero falar especificamente do nosso trabalho. E um problema muito sério que a gente tem no nosso trabalho é um sabotador. Esse sabotador, ele nos impede de alcançar os resultados que a gente quer na nossa vida profissional. Você sabe que sabotador é esse? Eu botei um ponto de interrogação ali na tela. Deixa eu mudar aqui. Para que você veja, tem um ponto de interrogação. Então, esse sabotador, ele impede da gente. Impede não, na verdade, a gente não se move por causa desse sabotador. Mesmo a gente podendo se mover. E a gente, quando a gente tem esse sabotador, a gente está viciada no prazer da inércia, no esforço mínimo. Você já se deu conta aí que sabotador é esse? Gente, esse sabotador é a preguiça. A preguiça, ela é um sabotador que nos impede, então, né? A gente quer se mover e a gente não se mexe por causa dela. Existem 3 tipos de preguiça que aparecem aí na nossa vida. A primeira preguiça é aquela preguiça que a gente fala assim: "Ai, eu tô muito cansada, eu estou sempre cansada, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer, porque eu tô cansada". E na verdade, né, essa pessoa que tá sempre dizendo que ela tá cansada, que ela tem essa falta de energia, essa carência de energia, é a desculpa ideal para ela não fazer nada do que é importante para alcançar os resultados que ela quer, né? É, é uma desculpa perfeita para justificar a sua imobilidade e a incapacidade de se dedicar a iniciar e finalizar um projeto. Então, essa é a pessoa que está sempre dizendo que está cansada. A segunda preguiça é aquela pessoa que está sempre ocupada. Sabe aquela pessoa que tem a agenda cheia? Ela está sempre com a agenda cheia, ela está sempre. Não consegue administrar bem o tempo dela, está sempre com a agenda cheia. Ela acha, inclusive, que é muito importante dizer que ela é uma pessoa muito ocupada. Então, essa pessoa, na verdade, ela tem um problema de organização do seu tempo, né? Mas é aquele típico que diz isso, muitas vezes, para não fazer também, né? Para não se mexer em direção ao que ela quer. E a terceira preguiça é aquela pessoa que diz que ela não pode fazer, que ela não pode, que ela não consegue. E, na verdade, essa pessoa, ela tem baixa autoestima, zero amor próprio, porque ela acredita que ela não tem condições de fazer o que é necessário. E, na verdade, ela tem condições, mas ela tem uma baixa autoestima, ela não acredita nela mesma. E ela acredita que ela não tem nenhum tipo de recurso, nem interno e nem externo. Ela não tem apoios, ela não tem recursos, né, livros, ela não busca, né, assistir um encontro como esse aqui, ela não está aqui, ela não busca nada, ela acredita que ela não tem qualidade, não tem ponto forte, nada para ajudar ela a buscar os resultados que ela quer. Só que eu tenho uma excelente notícia. Se você sofre de preguiça ou se você conhece alguém que sofre de preguiça.
que é, a gente pode acabar com esse sabotador conhecendo o nosso ciclo menstrual. Então, o nosso trabalho, ele é a fonte do progresso pessoal, familiar, profissional e social. Na verdade, quando a gente tem um trabalho que nos dá resultados, né, positivos, a gente consegue crescer em todas essas 4 áreas da nossa vida. Deixa eu mudar aqui até. Bom, então, como que a gente pode ter resultados na nossa vida profissional, né? Nos resultados profissionais que sejam positivos. Então, para que a gente tenha esses resultados, o nosso trabalho precisa de 4 requisitos. A gente precisa ter um trabalho que seja prático, que seja emocionante, que seja criativo e que seja mágico. Quem diz isso é o meu mentor, Surjão Solar, no seu livro Coaching Express. Então, cada um desses requisitos do trabalho, a gente consegue fazer conexão com uma fase da Lua. A Lua crescente, a Lua cheia, a Lua minguante e a Lua nova. E a gente vai agora esmiuçar, eu vou esmiuçar aqui para que você possa conhecer o seu ciclo, para que você possa aproveitar, otimizar o seu ciclo, para que você alcance os resultados que você quer. Então, vamos lá. O que é o prático, né? Vou voltar aqui. Prático. O trabalho prático, ele deve produzir, ele deve trazer como resultados para você resultados visíveis em curto, médio e longo prazo. Você consegue saber o que você quer, você consegue visualizar os seus resultados e você tem foco para alcançar esses resultados, né? Além disso, o trabalho, quando ele é prático, ele não é cansativo, então ele nos revitaliza, ele nos traz energia, a gente se energiza com o nosso trabalho. A gente não fica cansado, não fica estressado, não é aquele trabalho maçante, entende? Bom, emocionante. O trabalho também ele tem que ser emocionante. Ele deve ser motivador, a gente deve ter entusiasmo, a gente deve se motivar e a gente deve também, esse trabalho para ser emocionante, ele também é saudável, porque ele consolida as relações que a gente constrói nesse espaço, nesse ambiente, nesse trabalho, né? Além disso, ele também, quando um trabalho é emocionante, ele nos traz energia também, né? Bom, e depois, o trabalho, ele também deve ser criativo. Ele deve apoiar, né, nos apoiar a desenvolver os nossos talentos, os nossos dons, os nossos fortes, né, a gente se desenvolver. E também ele abre novas e infinitas possibilidades para que a gente possa estar sempre produzindo, a gente possa estar sempre inovando, a gente possa estar sempre criando, né? E depois, por último, um trabalho também deve ser mágico. Por quê? Como assim mágico, né? O trabalho deve ser mágico porque ele, de certa forma, ele deve nos aproximar de quem nós somos de verdade, do nosso ser interno, da nossa espiritualidade, da nossa conexão com algo maior, seja a crença que você tiver. E ele também deve acender o nosso fogo, a nossa chama interna, para a gente servir aos demais. O nosso trabalho, ele deve ser um serviço, né? Ele, aí ele começa a fazer sentido. Bom, vamos seguir aqui.
Então, para que a gente possa, então, entender tudo isso, né? Eu faço aqui um convite para você. Para que você, então, se conecte com você, com o teu sangue, com o teu útero. Se você não tem mais o útero, não tem problema. Esse espaço é um grande centro criativo de poder que a gente tem no nosso corpo. Que você se conecte com a lua, com as fases da lua, crescente, cheia, minguante e nova, e os arquétipos que nos guiam em cada fase, que eu também vou trazer aqui nesse encontro. Então, vamos lá. Então, o trabalho dinâmico, o trabalho prático, desculpa, ele faz parte, né, o trabalho prático da fase dinâmica. Ele está relacionado a esse dinamismo da nossa donzela, que é o arquétipo da lua crescente. A donzela é a nossa adolescente interna, aquela jovem cheia de curiosidade, de querer se aventurar pelo mundo, que não tem medo, ela é destemida, né? E ela tem muita vontade de entrar em ação. Ela vai buscar realizar os seus sonhos. E aqui nessa fase que nós estamos, a fase dinâmica do nosso ciclo menstrual, ela corresponde ao período pré-ovulatório do nosso ciclo. É quando a gente acabou a nossa menstruação. A etapa seguinte é o período pré-ovulatório. Nesse período, nós então estamos na nossa lua crescente interna e o nosso corpo, fisicamente, ele começa a ganhar energia. A nossa energia, a cada dia, ela vai aumentando, né? A gente vai se sentindo mais disposta, a gente vai se sentindo com vontade de botar a mão na massa, de entrar em ação, de ir atrás dos nossos objetivos. A nossa mente, ela ganha mais memória, né? Os nossos pensamentos, eles estão mais claros e lógicos nessa fase. A gente tem clareza do que a gente quer, do que a gente quer alcançar para nós. E as nossas emoções, elas estão assim, nesse período, a gente está com a nossa sensibilidade e a nossa vulnerabilidade reduzidas. A gente está se sentindo muito capaz, muito incrível, muito maravilhosa, muito cheia de ação. Então a gente não está preocupada com os outros, com o que está acontecendo com os outros. Essa fase é uma fase que a gente está muito voltada para nós, para a nossa individualidade, para os nossos objetivos, para o que a gente quer para nós. Então, a gente está um pouco mais insensível. E a gente também não demonstra muito a nossa vulnerabilidade, porque a gente está se sentindo foda, entende? Bom, depois a gente vai para a fase emocionante, o trabalho emocionante da fase expressiva. Que aqui a gente traz o arquétipo da mãe, que é o período que a gente está ovulando. E esse período, ele corresponde à nossa lua cheia interna. Então, nós estamos ovulando alguns dias antes da nossa ovulação, chegou na ovulação e alguns diazinhos depois. Esse é o período, então, do arquétipo da mãe. Gente, quem é a mãe, né? A mãe é aquela que nutre, que olha para quem está ao seu redor, né? Então, o nosso corpo, ele chega no ápice da energia física, né? E os nossos sentidos, eles estão mais aguçados. A nossa mente, ela está com maior capacidade de solucionar problemas, de gerenciar pessoas
e a gente também tem uma melhor comunicação com os demais. E com as nossas emoções, a gente percebe um aumento de empatia, de olhar o outro, o que está acontecendo. A gente percebe também um aumento da nossa paciência e de aceitar as pessoas como elas são, como uma mãe faz, né? Uma maternidade saudável, digamos assim, né? Então, nesse momento do ciclo, né, que a gente está se relacionando com as pessoas. A gente aqui é capaz de fazer networking, de estar mais aberta para participar de reuniões. A gente tem paciência para ouvir as pessoas, coisa que a donzela, no período pré-ovulatório, a gente não tem. A gente não vai estar ouvindo o que as pessoas estão querendo, sabe? Não, a gente vai até estar com um pouco menos de paciência, entende? Porque a gente vai estar tão focada no que a gente quer que a gente não vai estar olhando para os outros. Aqui, na fase expressiva da lua, da nossa lua cheia interna, a gente vai estar com paciência para ouvir as pessoas, a gente vai ter mais empatia, a gente vai estar mais aberta para o outro. E seguimos aqui, nós temos o trabalho criativo da fase criativa, que é a feiticeira. O arquétipo da feiticeira que é muito poderoso. E nesse período, significa que nós estamos no nosso período pré-menstrual. É a lua minguante no céu. Quando a lua cheia, então, começa a perder energia e a gente entra na fase minguante. E a nossa fase minguante interior é o período pré-menstrual. O nosso corpo, ele começa a perder energia, tá? A cada dia a gente vai sentindo que a gente vai ficando com menos energia, né? Com menos fôlego, né? Para fazer as coisas. A nossa mente, por outro lado, ela tá se tinindo, ela tá também, ela tá saindo do estado de maior consciência, que é na fase crescente e na fase cheia, e ela começa a entrar na escuridão, até chegar na lua nova. Então, ela começa a acessar o nosso subconsciente. E o que, que tem no nosso subconsciente? As nossas memórias de infância, algumas dores, algumas feridas, né? Mas ali também a gente tem uma grande capacidade de ter ideias inusitadas, de acessar a nossa intuição. E é um momento muito bom para que a gente faça brainstorming, aquela chuva de ideias, quando a gente se reúne com outras pessoas, a gente começa a jogar ideias, 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 cada um joga uma ideia, sem julgamento, sem crítica, simplesmente fala, né, as ideias que tem. Que tem. E isso é maravilhoso quando a gente está querendo buscar os nossos resultados profissionais, né? Mesmo quando a gente tem um trabalho CLT, ou quando a gente tem um trabalho que é próprio nosso, né? Aproveitar esse momento para ter ideias, né? Para sair da caixinha, para sair do padrão. Bom, e as nossas emoções? Nesse período do pré-menstrual, a gente pode ter aí algumas grandes variações de humor, né? De ir da raiva para a tristeza, da tristeza para o ódio eterno, de querer matar alguém. Então, assim, é um momento que a gente percebe o nosso humor com grande variação. Então, é importante nesse momento que a gente esteja presente e que a gente se dê conta para evitar discussões. Imagina, né? Então, você está num trabalho, numa reunião, é alguma coisa importante. Quando você percebe isso, né? Acolhe essas emoções, mas evita, né? Evita entrar em conflito com as pessoas, porque na verdade ali está vindo algo muito maior que você e às vezes a gente perde até o controle, né? Bom, e por último, nós temos então o trabalho mágico da fase reflexiva, que tem aí o arquétipo da anciã,
dessa senhora, e que está relacionado à fase reflexiva, é o nosso período menstrual, é quando a gente primeiro dia do nosso sangramento. E isso corresponde à nossa lua nova interna. Então, nós estamos completamente na escuridão. E por que, então, a fase é reflexiva e tem relação com o trabalho ser mágico? Então, nesse momento, o nosso corpo, ele está zero energia, né? É um momento que é um convite para que a gente pare. Se você tem a oportunidade, né, de ter momentos de pausa durante o seu dia, no primeiro, segundo, terceiro dia da sua menstruação, aproveite esses momentos de pausa, porque o seu corpo vai pedir a pausa. E se você não der a pausa para ele, aquelas variações de humor da lua minguante ali, da fase criativa, aqui elas também vão aparecer. Porque imagina, né? Visualiza uma criança que está com sono e ela fica brigando com ela mesma que ela não consegue dormir. Ela fica irritada, ela fica chorosa, né? É exatamente isso. Quando o nosso corpo está pedindo para parar e a gente não escuta esse pedido dele, a gente também vai se irritando. A gente também vai entrando num, num processo de irritabilidade, né? Então, o nosso corpo está diminuindo a sua energia e ele está pedindo para que a gente faça uma pausa. A nossa mente, ela entra num estado, num modo de meditação. Nós temos aqui, nós mulheres, uma grande capacidade de entrar nesse estado mais meditativo. Não é assim, não significa que você vai parar, vai se sentar, posição de lótus e vai meditar. Não, às vezes qualquer tarefa você entra num estado de meditação, você entra num estado de total presença, de estar ali prestando atenção em você, e o mundo que está acontecendo lá fora é praticamente inexistente. Então, nesse momento também, a gente consegue, na medida do possível, claro, deixar as preocupações de lado. Essa fase do nosso ciclo menstrual, nós estamos realmente refletindo e avaliando e analisando tudo que é ou não prioridade para nós. Então, quando a gente entra nesse estado, né, da nossa mente, acessar o nosso subconsciente, ali a gente vai ter as respostas. Cara, isso aqui realmente é importante para mim? Isso aqui faz realmente sentido? Isso aqui é urgente, né, em relação ao trabalho? Isso aqui é urgente, por acaso? Então, a gente entra nessa análise, avaliação, reflexão do que está acontecendo na nossa vida. Bom, e as nossas emoções? Aqui a gente tem uma grande capacidade de acessar a nossa intuição, de sentir o nosso mundo interno, de saber, né, o que faz sentido, o que não faz. É uma fase que muitas vezes a gente, nessa avaliação, a gente joga coisa fora, a gente deixa morrer. A anciã é o arquétipo daquela velha senhora que está no portão da morte e da vida. Então, ela está pronta para deixar morrer o que tem que morrer, para que o novo renasça, para que o novo venha ocupar o seu espaço, né? Então, por isso que é um momento de grande reflexão. O que a gente quer deixar morrer e o que vai vir de novo? E a gente sabe o que vai vir de novo acessando internamente quem nós somos, né? Então, o trabalho, ele deve ser prático, e aí a gente se conecta com a nossa fase pré-ovulatória, com a nossa lua crescente e com a nossa donzela interior, né? Essa jovem, cheia de sonhos, cheia de aventuras, que ela quer sair, ela quer fazer, ela quer acontecer. Depois, o trabalho, ele deve ser emocionante, né? Então, a gente se conecta no trabalho emocionante com o arquétipo da mãe, a lua cheia interior,
né, a nossa fase ovulatória, né? Então, esse momento em que essa mulher, ela consegue olhar melhor para os demais, ela tem empatia, ela tem compaixão, ela escuta, ela é paciente, né? Ela está ali para servir os outros também, ela tem mais capacidade para se colocar à disposição dos demais. Depois a gente vai para a fase criativa, trabalho criativo da fase criativa, com o arquétipo da feiticeira. Essa mulher que é muito poderosa, essa fase do nosso período pré-menstrual, em que a gente está ali começando a acessar a nossa escuridão interna. Na fase crescente e na fase cheia, nós estamos indo para a luz, e na fase minguante, na fase nova, nós estamos indo para as nossas sombras, para a fase escura. Então, a feiticeira, ela vem também com essa capacidade de criar, né? De entrar em conexão com a sua mente criativa e trazer do fundo de si mesma as ideias, fora de padrões, fora das caixinhas, né? E por último, então, o trabalho ele deve ser mágico, e aí a gente se conecta com a lua nova, com a anciã, com essa mulher que ela tem uma grande capacidade de refletir, de analisar, de avaliar, que tem uma grande capacidade de deixar morrer tudo aquilo que não serve mais para nós e abrir espaço, né, para o novo. E aí um novo ciclo começa. Então, o período da fase crescente, da donzela, é a fase que a gente está com mais ação, que a gente está com vontade de ir para o mundo. Na fase da lua cheia, do arquétipo da mãe, nós então estamos iluminadas, nós estamos poderosíssimas, com um grande poder, que é o poder de gerar vida, gerar projetos, gerar filhos, né? Sejam eles de verdade ou não. Depois, então, nós entramos num período de escuridão. A cada noite a gente vai indo cada vez mais para a escuridão, para a nossa escuridão, lidando com as nossas sombras, né? E aí vem essa questão da variação de humor, né? Lidando com todas as nossas sombras, tudo aquilo que não é muito bom, para que finalmente, na lua nova, na lua escura, a gente joga fora tudo aquilo que a gente não quer. E aqui a gente tem a fase do trabalho mágico, né, de refletir sobre o que é importante e o que não é, e de se conectar com a nossa espiritualidade, com algo maior, né, que vem depois também, que vem depois da vida. Depois que a gente sai daqui, a gente se conecta, a gente volta, né, à nossa pátria espiritual, seja lá o que for isso, né? Então é essa grande conexão. Como a gente vai, então, conhecendo cada uma dessas fases, isso vai trazendo para nós condições da gente fluir o nosso ciclo, com o nosso sangue, com a nossa lua. Assim como a lua influencia as marés, ela também vai influenciar o nosso ciclo menstrual, as nossas emoções, as nossas águas internas, né? E com isso também a gente vai trazendo mais leveza para o nosso dia a dia, né? A gente vai trazendo, vai fazendo, quanto mais a gente se conhece, conhece o nosso ciclo, a gente vai tendo condições de fluir e de fluir de uma forma leve, sem querer ficar brigando, né, com a gente mesma e causando sofrimento, causando cansaço, causando exaustão, que é o que muitas mulheres vêm apresentando, né? Um cansaço, uma exaustão. Da onde que vem tudo isso? Se não, também de uma falta de conexão com o seu próprio ciclo menstrual, com esse conhecimento da sua natureza interna. Bom, e aí o que a gente pode fazer para otimizar
né, o nosso ciclo menstrual para que a gente possa alcançar os resultados que a gente quer na nossa vida profissional. Então, conhecer o seu ciclo, conhecer a sua lua interna. E como que a gente pode fazer isso? Tendo um diário, tendo algum lugar que a gente possa escrever que momento do ciclo a gente está, se a gente está no período menstrual, se a gente está no período pré-ovulatório, conhecer esse ciclo e o que acontece no meu corpo, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, como que eu tô? Tô com um pensamento mais positivo? Tô com um pensamento mais negativo? Como que tá isso dentro de mim? Como que eu tô vibrando tudo isso? Parar, respirar e sentir. É um excelente exercício para que você possa se conhecer e conhecer o seu ciclo. E por último, é perceber, ver de verdade os aspectos positivos de cada fase, porque a gente fica olhando para os pontos negativos, principalmente do período pré-menstrual e menstrual, né? Então a gente fica ali, ai, porque eu não consigo tal coisa, ai, porque não dá não sei o quê, porque eu não tô com energia, porque eu não vou conseguir ir na academia, porque eu não vou conseguir não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque tô sem força, e a gente fica assim, focando no que tem de negativo. Não, foca no que tem de positivo de cada fase. Aprenda com isso. Aprenda sobre isso. Sobre você. Então, eu vou deixar aqui essas perguntas aqui para você se fazer. Qual é a fase do seu ciclo que você sente maior dificuldade de lidar? O que acontece? E aí você se embanana, não sabe o que faz e tal. Que fase é essa? E sabendo agora desse conteúdo que eu expliquei aqui nesse super encontro, como que você pode lidar com essa fase que você tem maior dificuldade? O que você pode fazer? O que está ao seu alcance e dentro da sua realidade que é possível você fazer para lidar melhor com essa fase que às vezes sai um pouquinho do controle? Bom, e se fez sentido esse encontro para você, né? Eu deixo aqui uma última pergunta. Se você gostaria de criar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, alcançar os seus resultados, ter mais sucesso, mais realização, se sentir mais realizada, se conhecendo mais a cada dia através dessa reconexão com o seu ciclo menstrual e lunar. Não é só as mulheres que menstruam. Mesmo as mulheres que usam algum tipo de hormônio, elas também, hormônio artificial, elas também vão sentir variações, independente se elas menstruam ou não, tá bom? Então, eu não menstruo, eu tomo um anticoncepcional, não tem problema. Você vai sentir também, talvez de uma forma um pouco mais leve, enfim, diferente. Eu nunca tomei hormônio contínuo de não menstruar, então eu não faço ideia de como é a sensação, mas você pode perceber que de alguma forma você também pode se conectar com o teu ciclo interno. E também você pode se conectar com a lua que está no céu, caso você não tenha mais sangramento, né? Você pode se conectar com a lua do céu, para que você possa, então, aproveitar, né, a influência dela aí no seu coração, no seu centro de poder, no seu útero. Vamos seguir aqui, e eu quero, então, aproveitar e apresentar para você essa mentoria, que é um trabalho que eu estou criando aí depois de 4 anos trabalhando com as mulheres.
É um trabalho que eu desenvolvi. E a partir de então, de ouvir as histórias dessas mulheres maravilhosas que eu encontro muitas vezes nos círculos, né? Ou aqui mesmo nos encontros online. Esse trabalho tem como objetivo, então, apoiar as mulheres a reconhecerem a sua ciclicidade e todo o poder que existe em si mesmas durante cada uma das fases do seu ciclo menstrual. Então, essa jornada, ela tem como objetivo isso, reconectar cada uma de nós com a nossa lua interna, com os arquétipos que são extremamente importantes para a gente conhecer e se conectar com elas, são poderosíssimas. O nosso centro de poder, o nosso útero, né, é um espaço criativo que existe dentro de nós, que gera vida, que alimenta, que nutre. E a gente tem isso dentro de nós. É um poder incrível, impressionante, e que a gente ignora, gente. Então, se você está realmente disposta a alcançar mais resultados na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, eu quero te convidar para participar dessa jornada, Jornada Mulher Cíclica, que vão ser 4 encontros online, uma vez por semana. Todos os dias a gente vai estar se falando, vai estar se acompanhando. E a gente vai ter, então, 4 encontros. O primeiro, a gente vai se reconectar com a Lua, com o nosso ciclo menstrual, com o nosso ciclo mensal. No segundo encontro, a gente vai conhecer as fases que a gente está mais ativa e as fases que a gente está mais passiva e como que a gente pode aproveitar cada uma dessas fases. Depois, no terceiro encontro, a gente vai ter, então, a conexão com a energia dos arquétipos, que são poderosas, mulheres que vivem aí dentro de nós. E no último encontro, o rito Munaiki, que é um ritual de limpeza e purificação do nosso útero, um ritual super bonito, para que a gente possa fazer juntas aí. E como bônus, 4 rituais guiados para conexão com uma deusa de cada fase lunar. Cada fase, assim como temos a donzela, temos a mãe, temos a feiticeira e temos a anciã, também temos as deusas, né? Deusas jovens, deusas que são grandes mães, deusas que são feiticeiras, poderosíssimas, e também deusas que são anciãs, que carregam toda essa energia dos arquétipos, né? Então eu vou também entregar para você 4 rituais para que você possa fazer em casa, para se conectar em cada uma dessas fases, que facilite essa conexão, esse autoconhecimento, esse reconhecimento de si mesma. E então, como é que vai funcionar isso? Bom, uma mentoria individual comigo, ela tem um valor de R$ 2.497. É uma mentoria individual que a gente está, assim, tete a tete, conversando diariamente. Porém, nesse caso aqui, não vai ser isso. Nesse caso aqui, a mentoria, ela vai ter um preço de R$ 597, que pode ser feito à vista ou a prazo. E esse valor, então, eu ainda vou dar esta semana para quem assistir aqui esse encontro depois. Eu vou dar de presente para quem se inscrever na mentoria um mapa de numerologia. Então, assim, para que serve o mapa? O mapa de numerologia, ele é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Ele entrega para nós 5 aspectos bem poderosos da nossa vida: a nossa essência, a nossa personalidade, os nossos talentos, as nossas vidas passadas, o que a gente andou fazendo em vidas passadas, e a nossa missão nessa vida aqui. Esse mapa, ele vai trazer, assim, muita informação para que você possa melhorar o que você já tem de bom,
de ótimo, e também olhar para suas debilidades e saber o que você pode fazer para também melhorar, né? Deixar que sejam debilidades para que comecem a ser pontos fortes. Então, para quem está aqui, para quem assistir esse encontro, mesmo depois, que se inscrever na mentoria, eu vou dar de presente, além de tudo que eu já falei, um mapa de numerologia, tá bom? Então, assim, gente, eu estou aqui entregando muito conhecimento, são 4 anos aí trabalhando com as mulheres, quase 5, né? Trabalhando com as mulheres e percebendo o quão importante é a gente se conectar com o nosso ciclo menstrual, que a gente cure essas feridas do feminino, e esse é um caminho que a gente se reconecte com o nosso sangue, que a gente se reconecte com a nossa lua. É, e eu vejo em mim quanto isso tem feito sentido na minha vida. Quando eu fiz a troca do meu DIU, eu uso um DIU de cobre, sem hormônio. Quando eu fiz a troca do meu DIU, eu estudei muito sobre como que seria colocar, né? Quando eu coloquei a primeira vez, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Mas como que seria neste momento, tendo mais consciência, colocar um corpo, né, de cobre dentro do meu útero? Então, eu fui atrás de informações e eu fui buscar como que eu posso fazer com que esse método, para eu não engravidar, que não é um desejo, como que eu posso fazer com que isso seja mais, como é que eu vou dizer, que eu lide melhor com o meu sangue, com o meu útero, tendo algo ali dentro, né? Então foi aí que começou, despertou mais ainda essa vontade de estudar sobre os ciclos, sobre a lua, sobre os arquétipos, e cada vez mais eu percebo quão tem feito bem para mim. Eu sou uma mulher de 47 anos, eu não sei quanto tempo ainda eu vou menstruar, mas a coisa que eu sei é o quanto o conhecimento do meu ciclo melhorou a minha relação com o meu sangue. Com tudo isso que eu sou, com tudo que o meu útero também carrega de mim e das minhas ancestrais. Então, esse é o grande convite que eu faço para você, tá bom? Então, se você gostou desse encontro, deixa um like aqui no vídeo, comenta nele, me manda uma mensagem, e se você quiser fazer parte da jornada, eu vou deixar as informações lá no grupo que você está fazendo parte, e aí você se viu até o final, você sabe que você ganhou um baita de um presente, tá bom? Fique em paz, um beijo e até mais.